Uma única linha no comando sudo pode transformar qualquer usuário em root sem precisar de senha, sem que o usuário esteja no sudoers, sem precisar de nada. Parece absurdo, né? Pois é exatamente sobre essa falha crítica que eu quero falar. A CVE 2025-32463, apelidada como chroot. Essa vulnerabilidade ficou presente no sudo por mais de 2 anos e só veio a público agora. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em Hacking Pentest, e neste vídeo eu vou te explicar tudo sobre essa falha. Vamos entender tecnicamente como que essa vulnerabilidade funciona e, claro, ver como explorá-la na prática. Lembrando que esse conteúdo é 100% educacional, beleza? Então bora lá! Para a gente entender essa vulnerabilidade, primeiro a gente tem que entender o comando chroot. E o chroot é um recurso do Linux que permite mudar o diretório raiz de um processo. Pensa assim, normalmente quando você navega no sistema de arquivos do Linux, a raiz barra é o topo de tudo. Dentro dela você vai ter ali as pastas /home, /etc, /usr, /bin, enfim. Agora imagina pegar uma pasta qualquer, /minha pasta, e falar para o sistema, olha, a partir de agora, para esse processo aqui, essa vai ser a pasta raiz. Ou seja, esse processo vai achar que o /minha pasta é a raiz de todo o sistema. Ele não vai enxergar nada fora daquela pasta. Então, resumindo, o chroot cria uma prisão no sistema de arquivos. Um ambiente isolado em que o processo enxerga apenas o que tiver dentro desse diretório. Isso é muito usado para criar ambientes restritos ou de teste, porque o processo fica confinado naquele pedaço do sistema de arquivos. Beleza? Bem simples. Mas antes da gente entender a falha, a gente ainda precisa entender como que o comando sudo funciona por debaixo dos panos. O comando sudo permite que um usuário execute comandos com privilégios de outro usuário. Internamente isso acontece da seguinte forma. Ao digitar no terminal sudo em algum comando e apertar Enter, a primeira coisa que o sudo faz é analisar todos os argumentos e opções da linha de comando. Por exemplo, opções como -U para especificar outro usuário-alvo, ou -G para especificar um grupo, ou -R para especificar um diretório para o chroot. Enfim, e também o sudo vai analisar qual comando que você quer executar. O sudo consulta o arquivo /etc/sudoers para verificar se o usuário atual tem permissão para executar aquele comando específico e com quais privilégios. É no etc sudoers que ficam definidas as regras de quem pode usar o sudo, para quais comandos e se precisa de senha ou não. E se necessário, nesse momento o sudo vai pedir a senha do usuário que está tentando executar aquele comando para confirmar a identidade. Depois disso, o sudo vai localizar o caminho completo do comando que você quer executar. Por exemplo, se você digitou ls, ele vai procurar nos diretórios do sistema para achar o binário correspondente a esse comando, no caso, /bin /ls. E antes de executar o comando, o sudo ajusta o ambiente de execução, vai definir as variáveis de ambiente, muda para o diretório certo, troca a identidade do usuário, e se tudo der certo, o comando vai ser executado com as permissões de root ou do usuário-alvo que você definiu. Beleza, tranquilo também. Agora vamos lá, a vulnerabilidade. Em 2023, lá na versão 1.9.14 do sudo, os desenvolvedores introduziram uma nova funcionalidade, a opção -R, que permite especificar um novo diretório raiz para o contexto da execução do comando. Ou seja, isso faz o sudo entrar num diretório especificado e executar o comando lá dentro, de forma isolada. O problema é que foi justamente aí que a coisa desandou. Essa nova opção introduziu sem querer uma brecha de segurança extremamente grave. Mas antes de eu te explicar a falha em si, você precisa entender mais um conceito muito importante para esse exploit, o NSS. O Name Service Switch, ou NSS, é um subsistema da biblioteca glibc que diz ao Linux onde procurar informações de usuários, grupos, nomes de host, enfim, todas essas preferências e ordem de busca ficam definidas no arquivo /etc nsswitch.conf. Olha só, nesse arquivo aqui você vai encontrar linhas definindo onde o sistema vai procurar por cada tipo de informação. Então, por exemplo, informações de senhas de usuário, ele vai buscar nos arquivos /etc pswd, de grupo também, do shadow lá no /etc/shadow. Eu poderia configurar, por exemplo, aqui, para ele verificar por usuários via ODEP, ou para verificar por hosts em outro servidor DNS. E para que tudo isso seja possível, o NSS carrega dinamicamente bibliotecas correspondentes a cada tipo de dado. Ou seja, existe uma biblioteca específica para ler arquivos locais, outra para LDAP, outra para DNS e assim por diante. E essas bibliotecas normalmente ficam em diretórios padrão do sistema, como /lib ou /usr/lib. A glibc usa o dlopen para carregar essas bibliotecas. Isso é um detalhe perigoso, porque, por exemplo, se você passar só o nome da biblioteca, ele vai procurar nos diretórios padrão. Mas se você passar o caminho completo, ele vai abrir exatamente aquele arquivo, sem checar em outros lugares.
Outra coisa é que quando a biblioteca é carregada, ela pode rodar código automaticamente antes que a função seja chamada, e isso é possível através de um atributo chamado constructor. Então, se um programa como root carrega uma biblioteca maliciosa, essa biblioteca consegue abrir uma shell como root. É exatamente essa a ideia que o exploit chroot utiliza. Então, beleza, vamos juntar tudo agora e entender esse exploit, entender essa vulnerabilidade. Quando implementaram o suporte para o chroot com o parâmetro "-r" no sudo, lá na versão 1.9.14, a ordem de algumas operações internas ficou incorreta, abrindo essa brecha. Então, nessas versões vulneráveis, executando o comando sudo com o parâmetro "-r", a execução ficou mais ou menos assim. Primeiro, ele lê os argumentos da linha de comando, ele vê ali que tem um "-r", então vou precisar fazer a troca do diretório raiz. Beleza? Já rodando como root, ele executava o chroot para o caminho que você passou, e dentro desse novo diretório raiz, ele tenta achar o executável do comando que você está pedindo. Se ele não achar o binário ali dentro, ele retorna um erro de comando não encontrado e encerra a execução. Então olha só, ele nem confere se você tem permissão no sudoers para usar aquele comando. Ele nem chega a pedir sua senha, ou seja, por um momento ele pula completamente a parte de autenticação. E curiosamente, a correção dessa vulnerabilidade no código-fonte foi literalmente trocar a ordem de execução dessas etapas para fazer a autenticação antes de rodar o chroot. Beleza, agora antes da gente explorar essa vulnerabilidade na prática, eu tenho uma dica para você. Se você quer dominar técnicas avançadas como essa e se tornar um especialista em segurança ofensiva, dá uma olhada na SolidOne. É uma assinatura onde você encontra cursos que vão do básico ao avançado, laboratórios práticos, suporte, comunidade de hacking e principalmente certificações práticas reconhecidas. Tudo para você se tornar um pentester profissional. Vou deixar um link no comentário fixado. Beleza, agora vem a parte interessante. Como explorar essa vulnerabilidade para ganhar acesso root? Vamos pensar como um atacante malicioso poderia tirar proveito desse comportamento vulnerável do sudo. Então, recapitulando, no sudo vulnerável, a gente consegue fazer ele entrar no chroot que a gente controla e lá dentro ele vai tentar resolver um comando inexistente e depois finalizar a execução, sem nem checar as permissões, sem pedir senha. Mas durante todo esse processo, o sudo está preso, ele está rodando dentro do nosso diretório, ele não está enxergando nada do sistema. Então a sacada do exploit é induzir o sudo, como root, a carregar uma biblioteca maliciosa. E qual o jeito mais fácil de fazer um programa carregar uma biblioteca? Exatamente, o NSS. Criar um diretório, por exemplo, no /temp, onde a gente vai ter controle total ali dentro daquele diretório para manipular o funcionamento do sudo. Dentro desse diretório, a gente vai criar uma estrutura similar ao diretório padrão do Linux, incluindo o arquivo de configuração do NSS. Então vai ter etc/nsswitch.conf. E dentro desse arquivo, a gente vai configurar uma entrada com um payload para carregar uma biblioteca maliciosa com um código que abrirá uma shell usando aquele truque do constructor que eu falei mais cedo. Então a gente vai compilar uma biblioteca maliciosa e colocar em um caminho que corresponda ao que o NSS vai tentar carregar dentro do diretório passado para o chroot. Lembrando que o processo está preso nesse diretório. Depois disso, a gente só vai executar o sudo passando esse chroot que a gente manipulou. Como comando, a gente coloca um comando inexistente para ele retornar o erro de que comando não existe e chamar uma biblioteca pelo NSS. Nesse momento, todo aquele processo está sendo executado como root. E quando o NSS é chamado para uma consulta de informações de usuário, de grupo, ao invés de ele consultar o arquivo /etc nsswitch, ele vai consultar o nosso arquivo nsswitch dentro desse diretório isolado. Como ali dentro tem uma entrada para chamar a nossa biblioteca maliciosa, ele vai carregar, vai chamar a função constructor da biblioteca e a gente vai ter a nossa shell rodando como root. Vamos ver isso aqui na prática? Olha só, eu estou aqui utilizando um lab para exploração dessa vulnerabilidade. Inclusive esse exploit é extremamente simples de fazer, de reproduzir. Vamos dar uma olhada nele aqui a fundo. Então essa vulnerabilidade afeta desde a 1.9.14 até a versão 1.9.17. Você pode executar esse ambiente aqui dando um git clone e executando ali o ambiente em Docker e você vai ter aqui o seu terminal para teste. E olha só, aqui dentro ele tem esse sudo chroot, que é o exploit. Vamos dar uma analisada aqui no que ele faz. Vou até entrar pelo navegador aqui para ficar mais fácil. Logo aqui no início ele cria um diretório para fazer todas as execuções sem sujar o sistema. Aqui ele vai verificar
os argumentos. Então, se a gente não passar nenhum comando como argumento, ele vai executar o bash ali e a gente vai ter uma shell. Aqui ele cria a variável, que vai ser o comando para ser executado, e aqui está o código da biblioteca maliciosa. É um código em C. E olha só, é bem simples. Está sendo definido aqui o atributo constructor, que coloca o ID para 0 e o GID para 0 também, ou seja, coloca todo o ambiente de permissão como root, força uma alteração do diretório para a raiz do sistema, ou seja, ele sai do nosso ambiente isolado e executa o comando como root. Beleza, ele coloca isso aqui dentro de um arquivo, cria a pasta root, que vai ser utilizada pelo sudo como a raiz isolada, e também a pasta libnss dentro de etc. Dentro do arquivo nsswitch.conf, ele coloca /root 1337, isso aqui vai ser resolvido para uma lib. Então ele compila isso e coloca lá dentro da pasta libnss, vai ficar ali o shared object, e beleza. Depois ele simplesmente executa sudo-r, passando o diretório manipulado por ele e um comando que não existe. Perfeito, tem a shell. Vamos testar para ver se isso aqui funciona? Olha só, estou dentro do ambiente aqui, estou como usuário pwn, eu estou aqui com o meu script, vou executar sudo chroot.sh e olha só, me tornei o root do sistema. Incrível, né? 2 linhas fora do lugar deixaram milhões de sistemas Linux completamente vulneráveis.